Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, no vídeo de hoje nós abordaremos figuras de linguagem. Isso mesmo. Por que figuras de linguagem? Por quê? Porque normalmente as figuras de linguagem são extremamente cobradas no vestibular por meio da identificação ou do reconhecimento desses mecanismos linguísticos. É muito comum, gente, que o enunciado destaque um trecho textual, por exemplo, um poema, ou uma composição musical, ou até mesmo uma obra literária, e reivindique que o aluno assinale a alternativa que contempla a correta identificação das figuras ali presentes. Eu tô pensando em fazer um compilado de figuras de linguagem ou juntar todos os 4 tipos das principais figuras de linguagem aqui no vídeo e fazer uma síntese aqui pra vocês. Bom, ao longo do vídeo eu vou falando um pouco então dessas figuras de linguagem, que aqui nós vamos abordar no canal 4 tipos. Figuras de palavra, as figuras de pensamento, as figuras de sintaxe e as figuras sonoras ou de harmonia. Começando pelas figuras de palavra. Bom, as figuras de palavra consistem no emprego de um termo com um sentido diferente daquele que a gente normalmente emprega para ele. Então, por exemplo, e para que serve isso? Para ter um efeito mais expressivo na comunicação. Então, por exemplo, a comparação. Comparação é uma figura de palavra. Comparação é quando você pega dois elementos que se identificam e aproxima eles dois por meio de quê? Por um conectivo. O que conectivo? Como, por exemplo, que é muito utilizado para comparação. Então, por exemplo, a liberdade das almas, frágil, frágil, como o vidro. Essa é uma citação de uma obra literária da Cecília Meirelles. Então, esse como, se eu utilizar também, sei lá, aquela garota é alta como uma girafa. Eu estou fazendo uma comparação. O que a gente não pode confundir é a comparação da metáfora, que eu costumo dizer que é o seguinte: a diferença principal para você identificar num trecho textual ou no vestibular que você precisa de pouquíssimo tempo ali para responder uma questão, a dissociação que você deve fazer é entre a metáfora e comparação é o seguinte: comparação geralmente vai ter esse conectivo explícito, como, por exemplo, e a metáfora não. Então, por exemplo, uma citação aqui do Carlos Drummond de Andrade: o tempo é uma cadeira ao sol e nada mais. O tempo ele tá fazendo sim uma aproximação dos termos, do elemento entre o tempo e a cadeira, porque o tempo é uma cadeira ao sol. Ele poderia ter dito: o tempo é como uma cadeira ao sol, mas ele simplesmente afirmou que o tempo é isto. Então ele usou um verbo de afirmação, um verbo afirmativo, para dizer que o tempo é uma cadeira, quando na verdade ele está fazendo a aproximação desses termos, tempo e cadeira, porém sem a utilização do conectivo como. Essa é a diferença principal, vamos dizer assim, né? Metonímia, gente, cai bastante também. O que é a metonímia? É a parte pelo todo. Vocês já ouviram falar sobre isso? Parte pelo todo. Um exemplo muito comum que eu gosto de adotar, empregar, é o seguinte: sei lá, a pessoa fala assim, eu li Machado de Assis. Não, você não tá lendo o Machado de Assis, não tem como você ler uma pessoa. Mas você quer dizer o quê? Que você leu o livro dele, né? A obra literária dele, certo? Então, assim, li Machado de Assis? Não, você leu um livro do Machado de Assis, por exemplo. Tá errado falar isso? Não, é só a dissociação que você faz para identificar uma metonímia, tá? Outro exemplo muito comum que a gente utiliza no cotidiano é o seguinte: vou ao cabeleireiro 2 vezes por mês. Vai, um exemplo. Vou ao cabeleireiro. Você vai ao salão de beleza, né? Então, assim, nesse caso que a gente falou, é a substituição do possuidor pelo possuído. Então, você vai ao salão de beleza, você não vai ao cabeleireiro, né? Outro também exemplo, pra gente fechar a metonímia. Tomei a sopa que estava nos... tomei a sopa, não. Sei lá. Tomei um copo. Gente, você não tomou o copo, você tomou, sei lá, a água que estava contida no copo. Então, tomei um copo d'água. Não, você tomou a água que estava no copo. E aí, essa seria a substituição do continente pelo conteúdo, né? Pelo que está dentro, pelo que está externo ao que está dentro, que seria o conteúdo. Bom, tem a sinédoque também. Sinédoque é a substituição de um termo por outro, havendo ampliação. Por exemplo, a gente tem o todo pela parte e a parte pelo todo. Isso seria sinédoque. É bem parecido com a metonímia, tá? Então, a gente já deu bastante exemplo de metonímia. É só você fazer o todo pela parte ou a parte pelo todo. Isso seria sinédoque. Catacrese. Catacrese também é uma figura de palavra muito importante. É um tipo essencial de metáfora. É uma espécie de metáfora desgastada, em que já não se sente nenhum vestígio de inovação. Como assim? Por exemplo, céu da boca, o dente de ar, o pé da mesa.
né? É como se você adotasse características, como se você estivesse fazendo uma personificação. O que é uma personificação? O que é personificar ou utilizar-se de prosopopeia? É você atribuir características humanas a seres inanimados. Por exemplo, se eu falo pé da mesa, pé, quem que tem pé? É o ser humano, não é? Pé. O animal tem patas, certo? Então, o ser humano tem pé. E a mesa é um ser inanimado, não tem vida, a mesa não tem vida. Então, você falar do pé da mesa seria uma catacrese, tá bom? Não sei se ficou muito claro, mas pé da mesa, folha de livro, dente de alho, céu da boca. A boca não tem céu, né? A gente utiliza essa expressão. Vocês sabem qual que é o nome do céu da boca, né, que a gente fala? É o palato. Mas enfim, isso foi mais uma curiosidade mesmo. Então falamos de comparação, metáfora, metonímia, sinédoque, catacrese, e agora vamos falar de sinestesia. Sinestesia é quando você junta, quando você atribui uma fusão de sensações diferentes numa mesma expressão. Então você vai colocar, sei lá, uma sensação de visão, você junta visão e olfato, por exemplo. Essas sensações que eu mencionei são relacionadas sempre aos sentidos, ao tato, à audição, ao olfato, ao paladar e à visão. Então, por exemplo, se eu junto paladar e visão, estou fazendo uma sinestesia. Se eu junto tato e audição, estou fazendo uma sinestesia. Quando eu falo se eu junto, é juntando em uma mesma expressão, tá? Então, por exemplo, se eu falo assim que uma pessoa tinha olhos quentes, eu estou querendo juntar aí a visão e o tato, porque quente seria de tato. Quando eu utilizo essa expressão, eu estou querendo ampliar esse sentido para um exemplo de atração, dizer que aquela pessoa é atraente. Então, olhos quentes, eu estou juntando a sensação de tato e a visão, certo? A próxima figura de linguagem é a antonomásia. O que seria a antonomásia? É quando a gente atribui a uma pessoa uma qualidade. A gente, na verdade, designa aquela pessoa por sua qualidade. Então, a gente vê aquela pessoa, não a pessoa, sabe? A gente vê a qualidade que a pessoa tem. Só, né? Não vê a pessoa mesmo. Só a qualidade mesmo, ou até uma característica ou um fato que diferencia essa pessoa de outras pessoas. Então, por exemplo, uma coisa importante de falar é que na linguagem coloquial, né, do dia a dia, do cotidiano, a antonomásia é o mesmo que o apelido. É basicamente isso, né? Então, por exemplo, sei lá, deixa eu pensar aqui. Já sei, quando a gente se refere ao Lampião, por exemplo, na história, a gente fala que ele é o rei do cangaço, por exemplo. O Lampião, rei do cangaço. Esse rei do cangaço seria a alcunha que a gente dá para ele, pro Lampião. Então, rei do cangaço é a antonomásia do Lampião. Outro exemplo muito comum também, o Pelé. Se a gente vai falar do Pelé, a gente fala o rei do futebol, né? A antonomásia de Pelé é rei do futebol. Beleza, então falamos de comparação, metáfora, metonímia, sinédoque, catacrese, sinestesia, antonomásia, e agora bora para alegoria. Alegoria é a última das nossas classificações aqui de figuras de palavra. Depois a gente fala de figuras de pensamento e as restantes que eu mencionei no início do vídeo para vocês. Então vamos lá, alegoria. Alegoria é um conjunto, basicamente, de metáforas que se referem ao mesmo objeto. Basicamente, o que a gente faz na alegoria? A gente representa uma ideia abstrata por meio de uma narrativa ou uma imagem concreta. Um exemplo que eu gosto bastante de dar de alegoria seria do mito da caverna, né? Porque, assim, o mito da caverna do Platão. Quando a gente fala em alegoria, a gente usa muito esse mito da caverna escrito pelo Platão. Esse texto usa da alegoria, onde os elementos representados seriam utilizados para revelar a ignorância humana. Assim, na caverna, os homens viveriam na ignorância e, quando saem dela, transcendem esse processo revelado pela verdade, pelo real. Por exemplo, o que seria a alegoria, então, do mito da caverna? Vou ler um trechinho aqui de uma alegoria, para vocês terem um pouquinho mais de... para se situar nessa questão do mito da caverna e a gente compreender um pouquinho a alegoria, né? Imaginemos homens que vivam numa caverna cuja entrada se abre para a luz em toda a sua largura, como um amplo saguão de acesso.
Imaginemos que esta caverna seja habitada e seus habitantes tenham as pernas e o pescoço amarrados de tal modo que não possam mudar de posição, e tenham de olhar apenas para o fundo da caverna, onde há uma parede. Imaginemos ainda que bem em frente da entrada da caverna exista um pequeno muro da altura de um homem e que por trás desse muro se movam homens carregando sobre os ombros estátuas trabalhadas em pedra e madeira, representando os mais diversos tipos de coisas. Imaginemos também que por lá, no alto, brilha o sol. Finalmente, imaginemos que a caverna produza ecos e que os homens que passam por trás do muro estejam falando, de modo que suas vozes ecoem no fundo da caverna. Se fosse assim, certamente os habitantes da caverna nada poderiam ver além das sombras das pequenas estátuas projetadas no fundo da caverna e ouviriam apenas o eco das vozes. Entretanto, por nunca terem visto outra coisa, eles acreditariam que aquelas sombras, que eram cópias imperfeitas de objetos reais, eram a única e verdadeira realidade e que o eco das vozes seriam o som real das vozes emitidas pelas sombras. Suponhamos agora que um daqueles habitantes consiga se soltar das correntes que o prendem. Com muita dificuldade e sentindo-se frequentemente tonto, ele se voltaria para a luz e começaria a subir até a entrada da caverna. Com muita dificuldade e sentindo-se perdido, ele começaria a se habituar à nova visão com a qual se depara. Essa seria com a qual se deparava, perdão. Essa seria, gente, a verdade, a realidade, e não aquela alienação que eles estavam acostumados. Vou continuar para a gente finalizar o vídeo. Habituando os olhos e os ouvidos, ele veria as estatuetas moverem-se por sobre o muro. E, após formular inúmeras hipóteses, por fim compreenderia que elas possuem mais detalhes e são muito mais belas que as sombras que antes via na caverna. E agora lhes parece algo irreal ou limitado. Como a gente viu nesse pequeno trecho do mito, o Platão expressa a teoria de como as pessoas captam os dois mundos que existem, segundo a teoria dele. Que dois mundos seriam esses? O inteligível e o sensível. O sensível é aquele que é percebido pelos sentidos, e são as sombras que os homens lá presos dentro da caverna percebiam. Então, o que é o mundo sensível? Do sentido, aquilo que eu percebo através dos sentidos. Então, o homem acorrentado na caverna percebe esse mundo sensível. Enquanto que fora dessa caverna tem um mundo inteligível, onde existe a ideia do bem representada pelo sol. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse panorama geral, um pouquinho aí de filosofia, vamos dizer assim, e também das figuras de linguagem. Bom, hoje, como eu mencionei no início do vídeo, nós abordamos figuras de palavra. No próximo, vamos falar sobre figuras de pensamento. Na terceira parte de figuras de linguagem, nós vamos abordar figuras de sintaxe e, por fim, figuras sonoras ou de harmonia, certo? O que eu percebo, assim, o que eu acho primordial? Figuras de palavra, acho muito importante, de pensamento e de sintaxe. As sonoras ou de harmonia são importantes? Sim. Não deixam de ser importantes, porém eu percebo que as que mais caem são de palavra, de pensamento e de sintaxe, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. Tento fazer aqui os vídeos com qualidade e sempre com muito carinho, trazendo conteúdos que eu considero pertinentes. De novo, eu afirmo que eu sou apenas uma estudante do ensino médio, então não tenho conhecimento especializado sobre tais temas. Mas aqui eu tento trazer um pouquinho do que eu aprendi em sala de aula, ou do que eu converso com os professores sobre, porque eu acho que o estudo é extremamente importante. O conhecimento é a chave para a sabedoria. Eu gosto muito de utilizar vou falar alegoria. E até porque eu gosto de usar isso na redação também. Então, vai uma dica aí. Enfim, é isso, pessoal. Obrigada por vocês terem assistido ao vídeo. Obrigada por toda a consideração que vocês têm aqui no canal. Até porque tem vezes que eu não consigo postar toda semana a correria, assim, de estudo mesmo. Até porque eu escolhi o curso mais concorrido, né? Do país. Escolhi o curso mais concorrido do país para prestar o vestibular. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.